tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,99. Cará 5,69 o quilo. Uva Vitória Mimo Seleção 400 gramas 7,99. É o menor preço. Mamão Papai é o quilo 3,88. Ovos Enaves 20 unidades 12,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, a Paraíba conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, nota máxima em capacidade de investimento e responsabilidade fiscal. É o nosso melhor momento na economia. Estamos construindo o Centro de Convenções de Campina e com divulgação e investimentos, João Pessoa é uma das capitais mais procuradas do Brasil. É o nosso melhor momento no turismo. Aqui o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Olá, boa tarde a todas vocês, a todos vocês, sejam bem-vindos. Eu conto com a audiência de vocês nesse programa maravilhoso que é o Fique Bem. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E também pelos nossos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E eu espero a audiência de vocês nesse programa que passa todas as terças-feiras, às 16h30, nessas plataformas digitais e nesses canais que eu acabei de citar. E vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante nesses dias atuais, que é o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e aí nós vamos falar como esse manejo do comportamento ele pode acontecer em ambientes escolares. Tendo em vista, gente, que esse manejo comportamental e autorregulação, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que têm o transtorno do espectro autista. E para que a gente possa conversar sobre esse tema tão relevante, eu convidei a psicóloga clínica Brenda Lima para estar com a gente hoje e ela vai tirar todas essas dúvidas
que nós temos sobre esse manejo comportamental de crianças autistas no ambiente escolar. Seja bem-vinda, Brenda. Muito obrigada, Deise. Boa tarde. Boa tarde. Sua participação vai ser maravilhosa, que vamos tirar todas as dúvidas sobre esse manejo comportamental e vamos entender um pouco sobre esse mundo do autismo, né, que é super amplo. Sim. E para que a gente possa começar essa conversa maravilhosa, eu quero que você fale pra gente um pouco sobre quem é você. Quem é Brenda Lima? Tá. Eu sou psicóloga, né? Então, Brenda Lima é bacharel em psicologia, além de todas as outras facetas que eu tenho, né? Sou psicóloga clínica, sou especialista em autismo e capacitada em ABA. Então, atualmente eu venho atuando no âmbito clínico, né? E atendo esse público de autista como meu principal público, né? Hoje na clínica. Mas além do público autista, eu atendo também adolescentes e adultos. E para além de psicologia clínica, eu também sou aplicadora ABA e coordenadora ABA. Então, atendo o público autista em todos os trabalhos que eu tenho desempenhado nesses últimos anos. Que legal. Então, vamos aprender muito com você hoje, né, Brenda? Então, para que a gente possa começar essa conversa super bacana, eu quero que você explique um pouco para a gente sobre o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. Tá. Então, TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, daí a gente já pode pensar, é um transtorno em que a gente nasce, é uma condição neurobiológica. Então, às vezes é uma dúvida de muitas pessoas, né? A gente desenvolve TEA? Não é sobre isso. Uma pessoa que é autista, ela já nasce autista, tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que caracteriza-se por comprometimento da comunicação e interação social e, além disso, de padrões restritivos e repetitivos no comportamento, tá? É um transtorno complexo, né? Porque nós temos outros transtornos do neurodesenvolvimento, como são transtornos de comunicação, por exemplo. E o TEA engloba vários deles, né? Ele acomete a comunicação, né? A interação social e ainda padrões de comportamentos, sejam eles repetitivos ou restritos, né? Quando a gente fala sobre restrito, a gente está falando sobre um brincar restrito ou até uma alimentação restrita. Então, é um transtorno muito amplo, muito complexo. Entendo. Brenda, como é que está a estatística hoje desses números aí? Como é que a gente está encontrando essa porcentagem de crianças autistas? Tá. Nesse último estudo que saiu no ano de 2023, né, o último estudo, o mais recente foi do ano passado, a estimativa era que a cada 36 crianças nascidas, uma é TEA. Então, nós vemos um aumento muito grande, né, desse número de pessoas autistas que vem nascendo. E aí nós temos diversas explicações, né? A gente consegue entender que é um transtorno multifatorial, ou seja, não é determinado apenas por um fator, mas nós sabemos que tem alguns fatores que contribuem para o surgimento, né? Seja a parte gestacional, também fatores masculinos, nós encontramos nessas últimas pesquisas, né? A questão genética, a questão hereditária, a questão da epigenética, né? De como o nosso corpo, a mulher se expõe durante esse processo de gravidez, assim como o homem também se expõe, né, nesse processo, o que é que isso influencia. Então, nós temos diversas causas hoje, né, para conseguir dizer o porquê desse aumento, né, dos casos de transtorno do espectro autista. Até porque os estudos crescem, né? A cada dia os estudos vão crescendo e a gente vai tomando conta desse mundo imenso que a ciência vai trazendo também como resultados. E muitas vezes a gente vê muitos questionamentos do tipo, mas hoje todo mundo é autista? Será que esse amplo diagnóstico, ele não está sendo exagerado demais? Como é que você enxerga a questão do número de diagnósticos hoje para pessoas autistas? Tá. Nós entendemos que tem uma crescente muito grande, né, desse número de diagnóstico. Nós podemos pensar em duas vertentes, pelo menos, né? Uma que as pessoas atualmente têm mais informações e por essas informações nós conseguimos diagnosticar mais cedo. Então, as pessoas que antes eram tidas com termos pejorativos, né, de retardados, de loucos, de doidos, hoje a gente consegue
integrar em transtornos do desenvolvimento, né, em transtornos mentais. Então, isso pode ser uma explicação. Nós conseguimos diagnosticar mais casos, conseguimos também diagnosticar precocemente, porque o número de informações estão sendo levadas de forma mais acessível para as pessoas, né? Uhum. E também nós temos uma outra questão, né, que é justamente esses estudos de epigenética. Que a gente já consegue entender que fatores ambientais influenciam na nossa parte genética e isso pode ser um dos pontos, um dos fatores que tem causado esse aumento dos casos de UTEA. Brenda, me dê alguns exemplos desses fatores ambientais para que as pessoas de casa entendam o que são esses fatores ambientais. Tá. Tem estudos que retratam sobre a alimentação, né, nesse período, não só no período gestacional, mas ao longo da nossa vida. Tem estudos que relatam sobre o esperma, né, do pai, Masculino. o enfraquecimento desse esperma, que também pode gerar, além do transtorno do espectro autista, outros transtornos, né, a nossa vida sedentária, né, também pode gerar, enfim, o consumo de enlatados, de todas essas questões, né, podem também ser fatores relevantes para o aparecimento do TEA. Entendi. E em relação ao número de prevalência maior para o TEA, para o autismo, ele se dá em meninas ou em meninos? Em meninos, né? Vamos lá. Nós precisamos entender que a maioria desses transtornos acometem os meninos. Vamos fazer uma comparação. É como se, licença, nós tivéssemos copinhos, né, no nosso corpo. Digamos que o copo da menina é como se fosse essa garrafa e o copinho do menino é essa xícara, tá? Então, quando um transtorno acomete um menino, é muito mais provável que ele consiga, por exemplo, quando a água se derrama no copo, é muito mais provável que ele se encha antes do que quando se derramado em uma garrafa, que tem uma capacidade maior. Assim acontece também com o corpo da gente. Nós, enquanto mulheres, temos uma capacidade maior. E por ter essa capacidade maior, é mais difícil que um transtorno acometa, um transtorno do neurodesenvolvimento acometa a gente, porque nós temos uma capacidade genética maior para suportar essas questões, enquanto que o do homem é bem mais baixo do que o da mulher. Então, por isso que, geralmente, os transtornos do neurodesenvolvimento, a exemplo do TEA, acometem mais os meninos, por essa capacidade ser mais reduzida. Entendo. E, Brenda, é também mais difícil finalizarmos um diagnóstico para meninas do que para meninos? Sim. Por quê? Com certeza. Porque é mais sutil na maioria das vezes, né? Nas meninas. As meninas aparecem de forma mais sutil, né? Além de tudo, tem todas as outras questões, os padrões sociais que são, né, tidos na mulher desde muito cedo. Então, a menina precisa se comportar melhor, né? Ter todos os trejeitos melhores, mais organizados do que um menino. Socialmente, a gente entende dessa forma. Então, por isso, enquanto que os meninos, né, eles podem ser mais livres, digamos assim, né? Então, por isso que para as meninas é mais difícil a gente diagnosticar, sobretudo se forem casos de suporte mais baixo, né? No caso, nível 1 de suporte, né? São traços muito sutis, sintomas muito sutis, mas que podem sim causar muitos prejuízos para a vida também dessa mulher. Entendo. E já que estamos falando em níveis de suporte, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa nova roupagem que o DSM-5, na visão revisada, ela tem trazido para a gente sobre essas mudanças, né, de nível de suporte, porque antes nós chamávamos de leve, moderado e grave, e hoje nós não usamos mais esse termo. Eu quero que você explique um pouco sobre esses níveis de suporte, como são e como acontecem. Certo. Nós temos hoje, assim como antes, são divididos em 3 classes, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, antes eram tidos como justamente você falou, né? Leve, moderado e grave. E hoje nós temos como níveis de suporte. Hoje nós entendemos o TEA e classificamos de acordo com o suporte que aquele sujeito acometido pelo TEA necessita. Nível 1 de suporte, precisa de pouco suporte. Nível 2 de suporte precisa de um suporte substancial e o nível 3 de suporte precisa de um pouquinho mais de suporte, de mais suporte para realizar atividades de vida diária, por exemplo, tá? Então, os suportes estão relacionados ao quanto de ajuda aquele sujeito precisa para desempenhar suas funções no dia a dia. E Brenda, por que esse termo leve, moderado e grave, ele foi extinto, né, dessa questão dessa colocação no autismo hoje? Explica um pouco pra gente. Tá.
a gente entendeu, né, os pesquisadores entenderam como termos pejorativos, né? Então, não existe, hoje a gente não consegue dizer existe uma pessoa, esses termos, leve, moderado e grave, levava a gente a entender que existiam pessoas mais autistas e outras menos autistas. Então, ele é autista, mas é só autista leve, né? Não tem nada demais. Enquanto que chegava uma que tem hoje nível 3 de suporte, de não, ele é autista, mas é grave. Então, nós entendíamos, inclusive, como periculosidade. O estigma, né? Exatamente. O estigma. Então, nós entendíamos dessa forma. Então, por isso que foi modificado, entre outras questões, né? Por isso foi modificado, justamente para romper esses estigmas que eram colocados nessas pessoas com TEA. E entendendo ainda que o autismo ele não é leve para ninguém, né? Porque mesmo quando a pessoa está acometida com nível de suporte 1, ela precisa desse olhar mais sensível, né? Exato, precisa de terapia, precisa de acompanhamento, assim como todos os outros níveis de suporte, né? Então, a gente pensar em um nível de suporte 1, nós não estamos falando em menor comprometimento ou menor dor, no sentido de, aquela que tem nível 1 de suporte consegue lidar super bem com tudo. Não é sobre isso. Por ser um espectro, né, nós temos, não é algo que é linear, né? Não é linear. Então, pode ser que uma pessoa de nível 1 de suporte tenha uma dificuldade muito grande na questão de comunicação, mas seja muito bom em interação social, ou o inverso, né? Não tenha padrões repetitivos ou restritos do comportamento, mas não consiga se relacionar bem com outros. Então, tudo isso causa prejuízo, seja no aspecto cognitivo, social ou em qualquer outro âmbito. É por isso que falamos que o autista ele tem um mundo singular, isso, né? Isso. E que todo autista ele tem que ser visto de uma forma única, né? Tem que ser feito todo um plano individual para essa criança ou adolescente para que ele seja bem tratado, né? Bem conduzido nesse tratamento. E Brenda, como é que é feito o diagnóstico do TEA? Explica pra gente. Passo a passo, como é que a gente... eu tô com dúvida se meu filho às vezes tem algumas características, mas quem eu procuro primeiro? Como é que eu faço para poder desvendar esse diagnóstico? Tá. Nós podemos percorrer alguns caminhos, né? Geralmente as pessoas iniciam um processo de investigação pela área que o paciente apresenta, né? O sujeito apresenta maior comprometimento, né? Por exemplo, existe uma criança, tem meu filhinho lá, tem 2 anos e meio e ainda não fala. Então, né, a maioria das pessoas vão lá e procura já um fono, né? Que o problema inicial tem sido nessa questão de fala. Então, procura um fono. Quando é uma questão comportamental, procura um psicólogo, né? Então, eu indico sempre procurar um dos profissionais da equipe multidisciplinar, né, para fazer uma avaliação, né, seja um psicólogo, um fono, depende de onde está o comprometimento de sua criança, porque na maioria das vezes não fica somente naquele profissional, né, é uma criança que apresenta atraso de fala, mas também apresenta padrões restritivos de comportamento, né, aquela criança mais difícil de lidar, né, que se desorganiza com muita facilidade. Então, aquele fono tem na expertise, no caso, né, no transtorno, já encaminha para um psicólogo. E esse psicólogo faz toda uma avaliação, né, observando no aspecto global as habilidades daquela criança, né, o que ela já consegue fazer, o que é esperado para a idade dela, quais marcos do desenvolvimento ela já pontua e o que ainda não, e observando essas questões, esses atrasos e também os outros critérios que são preconizados, porque o TEA a gente não pode, né, fechar um diagnóstico assim do nada, aquela criança não fala e já é TEA. Não é assim. Né? Nós temos critérios diagnósticos que precisam ser levados em consideração para que se feche um diagnóstico. Então, nós fazemos todo esse levantamento e depois é indicado a um neuro. Né? Faz esse encaminhamento para o neuro, para que o neuro observando a criança e observando todos os relatórios que são encaminhados, né, ele possa fechar ou não um diagnóstico de TEA. Então, o caminho é mais ou menos por aí, tá? Entendo. E quando os pais, muitas vezes, têm essa visão de que, meu filho ele tem 2 anos, ainda não fala, mas é porque eu também demorei a falar, ou então, o que a gente escuta muito no consultório, são aqueles pais que dizem assim, mas a criança tem seu tempo. Eu também demorei a aprender, eu demorei a falar, eu demorei a andar. Esses marcos do desenvolvimento, eles são importantes serem pontuados para que a gente possa tirar da cabeça essa questão de que a criança, ela tem o tempo exato para se desenvolver? Com certeza.
né? Esse é um dos maiores desafios que a gente encontra hoje, né? São pais colocando no filho expectativas ou coisas que eles vivenciaram no passado. No sentido de dizer assim, uma criança com 2 anos de idade, não é para ela não falar ainda. Né? Se a gente tem uma criança de 2 anos de idade que ainda não fala, ela está em atraso de desenvolvimento, atraso de fala. Precisamos procurar um profissional responsável. Então, tem muito disso, né? Muito. De pais que deixam o filho, a gente precisa respeitar, claro, o tempo de cada criança, mas nós temos tempos específicos para ser respeitados, né? A gente não pode, por exemplo, respeitar uma criança que com 1 ano e 9 meses ainda não anda. Não é esperado. É esperado que 1 ano, máximo 1 ano e 2 meses, essa criança já ande. Então, se temos uma criança com 1 ano e 9 meses, por exemplo, que não consegue andar direito, que ainda engatinha, ela já está com atraso motor. Então, nós precisamos procurar profissionais para que seja feita toda uma avaliação. Qualquer sinal de atraso no desenvolvimento de uma criança, é necessário que nós façamos uma avaliação com um profissional responsável por aquela área. E a partir de quantos anos os pais, eles precisam ter esse olhar mais pontual para que eles possam procurar uma avaliação? A partir de quantos anos eu posso chegar e dizer assim, olha, meu filho, ele tem 6 meses, ele tem 1 ano, já está na hora de levar um psicólogo, está na hora de levar um fono. A partir de quanta idade essa avaliação ela já pode ser iniciada? Certo. Nós tínhamos, há um tempinho atrás, né, o diagnóstico de TEA somente a partir dos 3 anos de idade. E isso é algo que já foi derrubado, né? Já conseguimos entender que nós conseguimos sim diagnosticar uma criança com TEA muito antes disso, né? Com meses. Então, nós precisamos observar sinais do desenvolvimento dessa criança. Né? Não tem uma idade que a gente diga assim, olha, agora você vai, com 1 ano, você vai lá que a gente diagnostica. Se você conseguir observar atrás no desenvolvimento da criança com meses, você pode levar um profissional. Então, tem 6 meses ainda, não olha quando é chamado, não se interessa por outras pessoas, parece sempre ter aquele olharzinho vago, não tem sorriso social, né? A mãe, o pai, um adulto faz brincadeirinha, a criança não ri, não se engaja, procura um profissional para fazer a avaliação. E uma coisa simples é na hora da amamentação, né? Isso. Que a criança ela não consegue manter contato visual com a mãe. São coisas tão simples, mas que eu também percebo uma dificuldade muito grande hoje, porque as mães quando amamentam, geralmente elas também estão no celular. Então é um sinal que passa despercebido, né, Brenda? Com certeza. E isso tem sido um grande problema, né? Nós estamos muitas vezes no nosso mundinho, no nosso celular, e não temos a atenção suficiente para os nossos filhos a ponto de enxergar esses sinais e sintomas que podem aparecer desde os primeiros meses de vida, né? Nos primeiros dias de vida, as crianças já conseguem fazer esse olhar, essa vinculação afetiva mãe-filho, né? Então, inicialmente, esse é a primeira interação social da criança. Então, nós conseguimos observar desde aí, desde o processo de amamentação que se dá desde o nascimento da criança. Então, nós podemos observar isso tudo, né? Então, aquela criança, por exemplo, que já está com 9 meses, 10 meses, geralmente é uma criança que já é mais espertinha, né? Que gosta de estar com outras crianças, de brincar com outras crianças. Quando nós temos uma criança que está em atraso de desenvolvimento, com certeza essa criança vai preferir brincar com brinquedos. Prefere brinquedos ao invés de pessoas. Prefere estar no cantinho dela ao invés de interagir com outros. Ou muitas vezes sequer sabe interagir com outros. Pode até estar ali, junto de outras crianças, mas está lá, no mundinho dela, brincando com o brinquedinho dela, e pouco se interessa com outros. E já falando em telas, né, nós também percebemos que hoje essas telas, elas têm sido oferecidas às crianças desde cedo, né, desde o celular, o tablet e a própria TV. Qual é o prejuízo que essas telas elas trazem para a vida das crianças desde a infância, desde o nascimento mesmo, né, até a adolescência? Nossa, é imenso. É imenso. Se eu fosse listar aqui, nós passaríamos o programa inteiro falando sobre isso, Daisy. Porque, inclusive, né, tem podcasts que eu gosto muito que fala sobre refere-se às telas como a chupeta eletrônica. Isso. Porque é justamente isso, né? O que é que tem acontecido ultimamente? Os pais, os familiares, os responsáveis, né, não conseguem ver mais uma criança chorar. Chorar é normal, minha gente. Chorar é normal. Então, ao invés de estar dando atenção àquela criança, brincar com a criança, o que é que dão? Um celular, uma TV, uma tela.
né? Então, para a criança parar de chorar, para a criança parar de mexer nas coisas, né, bagunçar uma casa, elas são tidas telas. E isso tem causado prejuízos enormes, enormes, enormes na vida dessas crianças. Né? E um dado muito importante que ainda não foi feito estudo, não que eu conheça, né, ainda sobre as crianças do tempo de pandemia, né? São crianças que chegam no meu consultório com 2 anos e meio, 3 anos e ainda não sabem falar, né? E aí eu pergunto, essa criança tem um transtorno de comunicação ou ela não foi estimulada no momento que era para ser estimulada? É a criança que está somente com telas ou é a criança que tem contato com outros adultos? Então, as telas causam prejuízos enormes, prejuízos cognitivos, prejuízos sociais, e a tela tem um efeito no cérebro da criança equiparado ao efeito de drogas no corpo de um adulto. Então, é viciante, né? Libera hormônios, libera neurotransmissores iguaizinhos ao de outras drogas. Por isso o desejo de querer ficar mais. Se nós adultos muitas vezes não temos esse controle, né, sobre esse comportamento de estar o tempo todo nas telas, imagine as crianças. Exato, e por isso que muitas vezes acontecem comportamentos inadequados por conta de telas. Porque, veja, o que é mais interessante para você? Estar ali, naquele celular que tem o mundo inteiro, todo colorido, cheio de música, de cores, né? Você encontra o que você quiser ou viver uma vida real. Aqui muitas vezes não tem tanta graça, assim como as telas têm. Na tela, em um clique, a gente vai para onde a gente quiser. Seja uma música, uma reportagem, qualquer coisa. Na vida real não é assim, a gente precisa correr atrás. Então, por isso que acontece grande número de inadequados dessas crianças, quando são retirados de tela. A gente retira algo que estava sendo hiperestimulado, né? A gente dá uma hiperestimulação ao cérebro para viver uma vida real. Então... E o próprio brincar mesmo, né? Aquele brincar lúdico que a gente conhece desde muitos e muitos anos atrás, que é aquela brincadeira com bola, carrinho, casinha, bonecas. Dá trabalho, gera também com que a criança ela desenvolva o processo de imaginação, de criação, e é diferente das telas. Você não sai de um mundo para outro em segundos. Exatamente. Não é, Brenda? A gente chama de jogo simbólico, né? A capacidade que a criança tem de criar, de simbolizar a vida real no brincar. E nós temos hoje crianças com repertório de brincar extremamente pobres, porque não foram estimuladas, não têm essa capacidade de criar, de simbolizar o real no brincar. Então, até isso tem sido comprometido na vida das nossas crianças por conta das telas. A tela está tudo muito pronto. Você só pega um celular, põe na sua frente, só liga uma TV, está tudo pronto. Você não precisa pensar, você só precisa ver. Né? Então, até isso tem sido deixado de lado, né? Nós não vemos mais como víamos, por exemplo, antigamente, né? Crianças brincando nas ruas, né? Jogando futebol, brincando, né? Nas calçadas, esconde-esconde, né? Nós não vemos mais. E quando vemos crianças na calçada, é cada um com seu tablet, com seu celular, brincando, né? Jogando esses joguinhos no momento, né? Esse Roblox, outros jogos no momento. Então, é isso que vimos. E quando elas chegam no consultório, que esse jogo simbólico é apresentado, muitas vezes elas não sabem nem para onde vai. Por exemplo, um quebra-cabeça, um desenho, então, é um sacrifício para a criança fazer. Quando a gente pega um livro para a criança ler, ou para que a gente possa ler, ou então a criança folhear, também é uma coisa extraordinária, né? E muitas vezes a gente percebe essa questão da criança ela não querer mesmo, ela ter essa repulsa. Engajamento zero. Por que ela vai... Né, dedicar aquele tempo lendo se tem alguém lá na TV para dizer tudo para ela. Né? Então, nós temos, inclusive, dificuldade no consultório com isso, né? De engajar a criança no processo terapêutico, porque tudo já estava muito pronto para ela. O processo terapêutico que a gente constrói. Né? À medida que a gente constrói um vínculo terapêutico, nós construímos as sessões com base nas demandas do paciente e no que ele já tem de potencialidade e nas dificuldades que ele apresenta e construímos. O brincar simbólico, né? A terapia infantil é por meio do brincar. Então, nós precisamos desse repertório anterior, a gente chama de repertório de brincar, né? Para que nós demos seguimento à terapia. E quando a criança chega e sequer tem esse repertório, o que é que a gente precisa ensinar primeiro? A criança a brincar. Que parece muito simples, que parece muito bestinha, às vezes, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas essa criança vai só brincar na terapia. Mas vocês não imaginam o tanto de coisa que está por trás desse brincar.
né? Tem Isso. toda uma avaliação, tem todo um plano terapêutico a ser seguido, tem toda a habilidade que a gente quer, né, instalar naquela criança. E essa dificuldade é incrível que a gente também tem encontrado em crianças típicas, né, Brenda? Não só em crianças atípicas. Muito, muito. Né? Essa exacerbação, né, das telas não acomete somente crianças atípicas, não, as típicas também. Isso. Inclusive é o que a gente mais vê, né? Isso. Crianças típicas chegando com muita dificuldade na clínica, com desenvolvimento de outros transtornos, né? Por conta desse uso exacerbado nas telas. E as crianças que não sabem, que não fazem nada, né? Passam o dia inteiro nas telas. Não brincam, não sabem socializar. E aí isso gera problemas futuros também, né? Exatamente. Em outras fases do desenvolvimento. Se é aquela criança que não sabe, que não conseguiu, né, adquirir habilidades, por exemplo, sociais na infância, na adolescência, como é que vai ser essa criança? Né? Vai ser um adolescente frustrado, vai ser um adolescente que não vai saber se enturmar em grupos de amigos, vai ser um adolescente que vai sofrer bullying, e com certeza vai ser um adolescente que tem uma probabilidade muito alta de desenvolver outros transtornos, como exemplo de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? E aí nós geramos um problemão que hoje, né, muitas vezes a gente pensa que é uma besteira, mas na frente a gente consegue ver os resquícios do que foi feito na infância dessa criança. Exatamente. E quais são as dicas que você pode dar aos pais que estão vendo o programa agora, para que eles possam também gerar esse estímulo, né, nos seus filhos desde a infância, para que eles possam se desenvolver de uma forma muito saudável, né? Tanto psicologicamente também como fisicamente, né? Quais são as dicas dessa questão de estímulo que você poderia dar? A dica principal é: pais, tenham tempo de qualidade com seus filhos. Isso. Né? Muitas vezes nós queremos exigir da criança que não fique no celular, não fique numa TV, mas nós também não damos tempo de qualidade a essa criança. Tá? Nós não podemos somente dizer, não fique nesse celular, não fique nessa TV. Nós precisamos dar àquela criança algo para que ela faça. Né? Ninguém quer ficar no ócio, inclusive a gente não quer ficar no ócio. A gente não para numa fila, por exemplo, e não vai fazer nada. Nós paramos numa fila e já pegamos o celular para mexer, né? Então a criança não tem como ficar no ócio. E o que é que o pai tem que fazer para estimular, né? Os pais precisam fazer para estimular. Gerar entretenimento para essas crianças na vida real. Então eu sei que a rotina de todos nós é muito pesada, né? Nós temos um dia cansativo de trabalho, mas nós precisamos nos dedicar ao nosso filho. E esse tempo de qualidade é justamente criar brincadeiras, criar momentos legais, memórias afetivas com essa criança, porque no final das contas é isso que essa criança vai levar. Não é o número de partidas que ele ganhou num jogo que ele vai lembrar na vida dele, mas o número de momentos especiais que ele teve com cada um dos seus familiares. Então, a minha dica é: comece a organizar a sua vida e a vida do seu filho para tirar pelo menos 20 minutinhos do seu dia com seu filho. E aí vocês podem fazer, inclusive, cronogramas. O que é que cada um vai fazer em cada dia? Hoje a gente vai jogar um quebra-cabeça. Hoje nós vamos fazer um brincar simbólico. Hoje nós vamos brincar de pega-pega. Amanhã vai ser futebol. Vamos fazer um cinema em casa, todo mundo em família. Vamos fazer um piquenique. Então tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para que nós tenhamos esse tempo de qualidade com os nossos filhos e assim a gente reduz esse tempo de telas deles. Exatamente. Muitas vezes os pais chegam e dizem assim: olha, meu filho não lê, eu preciso que eles comecem a ler, mas eu sempre falo, você compra livros para ele, ou você lê para eles, né? E muitas vezes eles não leem. Então, eu sempre falo que educar dá trabalho. E esse tempo de qualidade não é sobre metade de um horário. Não, é como você falou mesmo, 20 minutinhos, sentar, brincar de boneca, brincar de carrinho, de bola, fazer uma pintura, elogiar a criança também é muito importante, né? Isso cria um vínculo muito grande e cria essa motivação para a criança querer também estar nessas atividades, né? Só que a criança quer a participação dos pais, né? E muitas vezes elas estão inundadas nas telas também porque não existe mais essa participação. É verdade, é verdade. Isso faz muito sentido, Deise, né? Às vezes a gente começa a colocar o nosso cansaço como desculpa, né? E aí a gente deixa de fazer o que de fato é essencial. É essencial para a vida, né? Eu sei que muitas vezes a gente tá cansado. Tá, sim, é muito cansativa. A rotina laboral das pessoas, né, de todos nós, é cansativa. Mas a gente precisa dar tempo aos nossos filhos, né? Exatamente. Criar, né, maternar, paternar não é fácil. Não é fácil. Mas já que se entra nesse desafio, né? Então a gente precisa
fazer o que de fato é para ser feito. Tem até um psicólogo que eu gosto muito dele, que é Léo Freiman, e ele diz muito assim que os pais, eles precisam aprender ou reaprender a serem pais novamente, né? Então, todo aquele que teria em mente o desejo de ser pai deveria primeiro passar pelo processo de terapia para entender qual é essa responsabilidade que eles precisam adquirir nesse processo, né? Porque é muito fácil você, eu quero um filho, mas como é que você vai gerir a vida dessa criança? Você está disposto a quê mesmo, né? A correr atrás de quê? Então, muitas vezes é esse meio termo que a gente não encontra mais, né, de tipo, não, eu sou pai, mas eu preciso abdicar aqui de uma boa parte da minha vida, eu preciso me limitar, eu preciso restringir alguma coisa que eu gosto muito, porque eu preciso dar essa atenção para essa pessoa. Então, essa luta com os pais muitas vezes é bem constante, né, Brenda? Muito, muito, né? Inclusive, eu converso com as outras amigas psicólogas e a gente chega a um consenso de que é muito mais difícil lidar com as famílias do que com as próprias crianças. Porque muitas vezes são as famílias que estão adoecidas e não a criança. E quando essa família recebe o diagnóstico da criança com TEA, Brenda, como é essa recepção desse diagnóstico? Como é que elas reagem a essa nova visão, a essa nova interlocução que a gente precisa ter em torno desse processo? Na maioria das vezes, eles entram em estado de luto, né? Ter um filho diagnosticado com TEA não é um problema, mas é algo que a gente entende que a partir de agora eu preciso me dedicar muito mais. Né? Então, a maioria das vezes eles entendem como um luto mesmo, porque muitas vezes, inclusive a gente, quando engravida, a gente não pensa que vai ter um filho que vai precisar de tanta atenção, demandar tanto da gente, né? A gente pensa que vai ter um filho, que não vai ter transtorno nenhum, que vai conseguir, né, desenrolar muitas coisas na vida. E quando temos um diagnóstico de TEA, a gente, né, já entende que esse filho precisa de mais atenção minha, né? Então passa por esse processo de luto, inclusive pelos estigmas que também tem, né, desse transtorno. Então, receber um diagnóstico da criança, quando a gente dá um diagnóstico para uma família, né, é toda aquela família ali que precisa estar junto. Então, muitas vezes, a gente precisa dizer assim, deixa a criança em casa hoje com outro responsável e vem você para terapia. A gente precisa acolher as dores desses pais, né? Inclusive, as dúvidas, né? Porque é um transtorno complexo e os pais precisam entender. A gente chama os pais, né, de coterapeutas. A gente faz um pouquinho na sessão, orienta os pais para que os pais façam em casa. Então, é um processo dolorido, né, que de fato precisa de muita dedicação. Né? Tem crianças que em algumas habilidades evoluem muito rápido, enquanto que outras precisam de muito mais tempo. Né? Algumas levam 3 meses para adquirir uma habilidade, outras levam 1 ano e 3 meses para adquirir a mesma habilidade. Então, a gente nunca sabe, e a gente precisa sempre desses pais. E o pai, né, os pais barganhados por toda essa emoção do TEA é muito mais difícil. Então, a gente muitas vezes precisa tratar, né, os pais inicialmente para que a gente comece o processo de fato com a criança. Que é muito importante também, porque só ali nas terapias, com os terapeutas, que geralmente não é só um, os pais eles têm que se integrarem também nesse processo de evolução, né? E a questão da condução, do condicionamento do comportamento, do estímulo, de tentar fazer tudo bem direitinho é o que vai fazer com que essa criança ela possa evoluir de alguma forma, né, Brenda? Com certeza. Eu digo sempre aos pais, né, os familiares, olha, o que eu faço aqui é 25%. Os outros 75% é com vocês. Né? Então, por isso que quando eu faço o processo de avaliação da criança, eu faço uma sessão de devolutiva, né, mostrando como que está o processo de desenvolvimento dessa criança e chamo no final de cada sessão para dizer, olha, foi feito isso, continue assim em casa. Né? Os planos de ação da terapia também devem ser continuados em casa, porque não são 50 minutos de cada sessão de terapia que vai conseguir, né, organizar toda a criança. A gente precisa de uma continuidade, até porque são os pais que passam a vida inteira com os filhos, não são os terapeutas, né? Às vezes o paciente vai 1 ou 2 vezes na semana lá para a clínica, mas se não for continuar desse trabalho, né, digamos que o paciente vai só uma vez, então só 8 dias depois é que ele vai retornar a estimular essas habilidades, mas quando nós temos uma continuidade em casa, a probabilidade do desenvolvimento dessas habilidades é muito maior. Né? Muito maior mesmo. E quando a gente fala em uma equipe multidisciplinar, logo após esse diagnóstico, diz aí pra gente quais são, geralmente, os profissionais
que são indicados, que são encaminhados para esse tratamento da criança, seja nível de suporte 1, 2 ou 3, mas que geralmente é essa equipe. Fala pra gente aí quais são esses profissionais. Tá. Os profissionais dependem muito, né, de cada criança, do comprometimento daquela criança, mas normalmente né, o neuro, um neuropsiquiatra, né? Neuropediatra, isso. Um psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, profissional da educação física, fisioterapeuta. Então, é uma equipe muito grande, né? Depende do comprometimento de cada criança. Mas, normalmente, as crianças, né, têm psicólogo, fono, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Geralmente, esses e o quatro. neuro, né? Isso, e o neuro. E o neuro, muitas vezes é preciso uma medicação e o neuro está englobado nesse processo. Perfeito. Mesmo que não necessite de medicação, é importante que o neuro esteja presente nesse processo, para entender como é que essa criança está evoluindo, né? Porque se houver alguma intercorrência, ele já está ali para entender todo o caso da criança e medicamentar, né? Se for o caso. Isso. E o diagnóstico, ele pode ser dado por quem exatamente? Olha, esse é um embate muito grande. Polêmica, É polêmico, né? Nós, psicólogos, podemos diagnosticar. Diagnóstico psicológico é da alçada do psicólogo, né? Isso. No entanto, para fins burocráticos, nós precisamos de um diagnóstico médico. Fins burocráticos no sentido de BPC ou de planos de saúde, né? Nós precisamos de um diagnóstico médico. Então, a gente faz, normalmente o que acontece, nós fazemos um profissional da equipe multidisciplinar, geralmente o psicólogo, faz esse processo de avaliação e encaminha para o neuro. E o neuro quem fecha esse diagnóstico. Entendo, muito bom. E assim, algo que também é extremamente pertinente, eu não poderia deixar de pontuar isso, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância, Brenda, na realidade dessa equipe multidisciplinar. O que é que se almeja com esse tanto de profissionais cuidando, tratando, fazendo intervenções na vida dessas crianças? Onde é que a gente quer chegar? Bem-estar. Bem-estar do sujeito, né? Isso. No final das contas, onde a gente quer chegar é justamente isso. Nós queremos que essa criança que tem prejuízos ou atrasos no seu desenvolvimento se equipare às outras crianças de sua idade. Ela precisa ser igual? Não. Não estou falando sobre isso, até porque cada criança tem o seu próprio jeito, né? Por isso que a gente fala sobre singularidades. Mas nós queremos que pelo menos os marcos do desenvolvimento, que é próprio para cada idade, né, para cada faixa etária, sejam atingidos por essa criança. E, no final de tudo, o que nós desejamos, que almejamos em conjunto é o bem-estar, né? Que essa criança consiga ser um indivíduo autônomo, independente. Isso, principalmente. Exatamente. Que ele consiga exercer futuramente atividades laborais, consiga ir para uma faculdade, né, consiga se desenvolver assim como as outras pessoas. E a gente tem visto muito, né, Brenda, hoje, por isso que tem virado muita notícia, né? Uma pessoa que é autista conseguiu entrar numa faculdade, conseguiu passar no concurso público, isso é bem comum. Muito, muito, tem sido cada vez mais comum, né? E com certeza são aqueles que foram tratados, né? De muito cedo, que os pais tiveram um olhar mais aguçado para essas pessoas, né? Porque quando a gente começa a intervir na criança desde os primeiros sinais, a probabilidade é muito grande que ela consiga se equiparar às outras crianças, né? Nós temos ali no início da vida da criança, até os 3, 5 anos de idade, né? Um boom de neurônios, né? Tá? A plasticidade cerebral daquela criança tá muito boa, né? Tá o tempo todo ganhando novos neurônios, tá? A capacidade de aprendizagem tá muito boa. Por isso que a gente fala tanto sobre a intervenção precoce, por isso que é tão importante essa intervenção, porque nessa faixa etária nós temos uma probabilidade de aprendizado muito grande. Então, Brenda, você quer me dizer que depois dos 5 não aprende? Não estou falando sobre isso, mas eu estou dizendo que até os 5 anos de idade a probabilidade de aprender mais rápido é muito maior. Porque até então não existiu podas neurais, né? Não está perdendo o neurônio. Exatamente. Aqui ele está só ganhando informação, agregando coisas. Por isso que é tão importante a gente começar agora, nesse processo, a colocar a criança no ambiente escolar, que é onde a gente vai também começar a falar aqui sobre o que é essa inclusão escolar, Brenda, que a gente tanto fala, a gente tanto almeja, e aí começando a partir desse ponto com crianças com TEA, como é que essa inclusão escolar acontece?
Para quê? Nós precisamos entender que a escola é o principal ambiente de inclusão de uma criança, né? Então, muitas vezes, nós temos criancinhas que não têm tantos requisitos comportamentais para estar no ambiente escolar, e geralmente as mães vêm me perguntar, Brenda, o que é que você acha? Coloque na escola. Coloque na escola. Primeira coisa. Né? Primeira coisa, coloque na escola. A escola substitui as terapias? Não. Né? Em momento nenhum substitui terapia. Mas é um aliado enorme, um forte aliado para a gente, né? Então, na escola, nós precisamos pensar a inclusão como diminuição de barreiras, né? Você matricular um filho, ele está naquele ambiente escolar, isso não significa inclusão. Precisamos desmistificar isso. Isso não é inclusão. Uma criança está somente no ambiente ali na sala de aula, mas está totalmente aquém do que está acontecendo ali, né? Ninguém se reporta a ele. Está ali no cantinho, né, isoladinho, não faz atividades, mas está ali no ambiente escolar. Você quer me dizer que isso é uma criança incluída? Não é não. Né? Quando nós falamos de inclusão, mais uma vez, nós estamos falando de diminuição de barreiras. Aquela criança está ali, por exemplo, isoladinha no cantinho dela, por quê? Porque ela tem algum transtorno sensorial que não permite que ela fique muito próxima a outras crianças, ou porque ela não tem habilidade social suficiente para estar junto de outros. Precisamos entender, né? E aí já parte um desafio muito grande dos próprios professores. Hoje, um professor não pode somente ser uma pessoa, né, licenciada em pedagogia. Isso. Não consegue, porque não supre mais as necessidades do nosso mundo atual, né? Nós precisamos ser licenciados em pedagogia, mas precisamos procurar outras coisas, estudar mais, porque são diversos transtornos que têm acometido, né, esse âmbito escolar, né? Não só o autismo, mas o TDAH, o TOD, que são transtornos mais comuns, né, na infância. Então, incluir essa criança é dar condições para que ela participe da vida escolar. Seja entender por que aquela criança não senta, né? Ela não senta por conta de uma questão sensorial ou uma questão comportamental. Por que essa criança não está sentando? E o que é que eu vou fazer para que essa criança sente? O professor precisa entender sobre requisitos básicos da aprendizagem. Se essa criança não senta, então ela não vai aprender, por exemplo, a escrever. Como é que ela vai escrever andando? Como é que ela vai escrever pulando, jogada no chão? Então, tem sido difícil, né, a luta dos professores, né? Tem sido bem desafiadora a luta dos professores nesses últimos tempos nesse sentido, né? Que a gente precisa não somente entender mais sobre a parte pedagógica, mas precisamos entender sobre um todo. Exatamente. Por isso que esse processo de inclusão, ele tem trazido esse novo olhar, né, de outras perspectivas, não só a da pedagogia em si, mas a dessa questão desses transtornos mentais ou transtornos voltados para a aprendizagem, e aí eles precisam saber pelo menos dessa base, né, Brenda? Porque muitas vezes o encaminhamento ele não vem dos pais. Muitas vezes os pais não estão percebendo. O encaminhamento vem de quem? Dos professores da escola. Como é que o professor pode fazer esse encaminhamento? Percebendo essas diferenças ali no comportamento da criança, na sala de aula. Eu indico sempre, né, os professores fazerem relatórios. Ótimo. Relatórios, né, bimestrais daquela criança, de como é que está o processo cognitivo, comportamental, de comunicação, de interação social, que são as áreas que englobam, né, geralmente os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos que acometem a infância, né? Então, fazendo relatórios e observando aspectos, né, sinais de cada uma das crianças, a gente consegue fazer um levantamento de como está essa criança, né? E fazendo esse levantamento pode levar aos superiores, né? Se tiver psicólogo escolar, que a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade ainda, né, de todas as escolas, não é uma realidade para todo mundo. Se tiver um psicólogo escolar, uma equipe, né, de apoio psicopedagógico, pedagógico, psicológico na escola, levar, encaminhar para essa equipe, para que seja feita, né, inicialmente, uma conversa, né, uma avaliação daquele aluno e convidar os pais. Né? Os pais precisam estar cientes do que vem acontecendo no processo escolar dessa criança. Então, os professores hoje precisam estar muito atentos, né? Olhando essas crianças, observando os sinais, montando relatórios e encaminhando para quem, né, a pessoa competente nesse sentido, que no caso, quando não tem, né, profissional de apoio, assim como é psicopedagogo e psicólogo, pode ser encaminhado um coordenador, né? O coordenador, geralmente, né, são divididos em coordenadores
da educação infantil, da educação fundamental, né? Então, Uhum. fazer um encaminhamento para esse coordenador para que seja tido uma reunião com a família e que mostre, né, tudo que vem acontecendo nesse processo escolar da criança. Ótimo. E para que os professores eles não se detenham apenas nos transtornos de aprendizagem e comecem a pontuar, por exemplo, uma hipótese diagnóstica de uma criança com transtorno do espectro autista. Quais são os sinais e sintomas que esses professores eles podem começar a pontuar em sala de aula? Dê alguns exemplos para a gente, para que os professores que estão assistindo agora, eles comecem a perceber quais são esses sinais e sintomas que devem ser observados. Certo. Antes de tudo, a gente precisa tirar, né, dizer que, olha, professor não diagnostica, mas o professor é um grande aliado no processo de diagnóstico, tá? Claro. Para que não tenha esse peso muito grande sobre os professores. Inclusive faz parte do processo também da equipe multidisciplinar, né? Sim, com certeza. Com certeza, né? Então, o que é que pode ser observado, né, na criança? Como eu mencionei anteriormente, né? Uma criança que não consegue sentar, não consegue prestar atenção no que está sendo dito, não consegue ficar muito tempo paradinha, né? Tem algumas desregulações, sejam comportamentais ou sensoriais dentro da sala, por exemplo. É aquela criança que não consegue ficar no momento de rodinha na sala, né? Não consegue ficar muito junto de outras crianças. Ou aquela criança que quer estar muito junto o tempo todo, né? Porque quando a gente fala sobre essas dificuldades sensoriais, tanto tem as crianças que sentem pouco, né? Como aquelas que sentem muito, né? Nesses termos, né, resumidos. Então, tudo isso pode ser observado, né? Um transtorno do espectro autista pode vir acompanhado de outros transtornos, que na maioria das vezes vem, né? Que a gente denomina como comorbidades, que pode ser um transtorno de aprendizagem, um TDAH, um transtorno do sono, né? Um transtorno alimentar. Então, tudo isso pode ser observado, né? TOD, né? O TOD, que tem sido muito comum, né? Muito comum. Então, tudo isso pode ser observado, né? Inclusive, na hora do lanchinho. É aquela criança que só come comidas de uma mesma consistência, ou de uma mesma cor, ou de um mesmo modo, organiza tudo do mesmo jeito, aquela criança que é extremamente desorganizada. Então, tudo isso pode ser, né, levado em consideração no momento de perceber esses sinais e sintomas de TEA. Perfeito. E eu vejo assim, o brincar, Brenda, muito importante. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre o que é o brincar funcional e o brincar disfuncional, para que a gente possa ficar mais atentos quando as crianças estiverem brincando e como elas estão brincando. Tá, perfeito. Né? O brincar funcional é aquele brincar que utiliza-se da criatividade, né, e do jogo simbólico para que essa criança desenvolva, né, coisas, né, histórias, momentos naquele brincar, né? É brincar com o carrinho, por exemplo, né? Imaginar que é uma pista, imaginar que, né, está indo para outro canto, que está fazendo uma corrida, né? Isso é um brincar funcional. Enquanto que um brincar disfuncional seria, por exemplo, você virar um carrinho de cabeça para baixo, ficar girando as rodinhas e ficar olhando somente as rodinhas. Então, nós não estamos dando a funcionalidade, que é do carrinho, né, correta. Então, nós estamos utilizando o mesmo objeto para finalidades diferentes. Um a gente está usando de modo funcional, utilizando, né, criando histórias, simbolizando. Nós temos somente um carrinho e estamos imaginando que estamos numa pista, né, que estamos fazendo uma disputa, uma corrida, enquanto que o outro tem um carrinho, né, que é o mesmo objeto, mas não consegue simbolizar nada disso. Apenas utiliza aquele objeto para o fim que ele consegue fazer naquele momento, que é rotacionar a sua roda. Isso, como também a bicicleta, né, Brenda? Sim, com certeza, com certeza. E isso que eu falei sobre roda, né, é um ponto muito importante que a gente pode estar observando nas crianças com TEA, né? Por ter comportamentos repetitivos e estereotipados, esse se caracteriza como estereotipado, por exemplo, né? Crianças geralmente com TEA têm essas questões, né, de gostar, por exemplo, de ver objetos rodando, né? Ou de rotacionar ele mesmo em volta do seu próprio corpo. Então, isso é algo que pode, ou ver objetos balançando, por exemplo, né? Tipo chaveiros ir lá para balançar. Isso é uma estereotipia visual, né? Porque quando nós falamos sobre estereotipias, nós estamos falando de um campo muito grande. Pode ser uma estereotipia auditiva, uma estereotipia tátil, uma estereotipia vocal, uma estereotipia visual. Então, nós temos um campo muito grande de estereotipias, que são esses comportamentos repetitivos,
Entendo. Muito bom. Muitas crianças, muitas vezes, ao invés de, por exemplo, como eu falei da bicicleta, ao invés de irem andar na bicicleta, elas viram a bicicleta e ficam ali horas e horas rodando, né, o pneuzinho. Ou então, podemos falar também do hiperfoco que essas crianças têm, Brenda. Explica aí pra gente o que é esse hiperfoco no TEA. Tá, hiperfoco, hiper significa grande, né? E foco. Então, é um foco muito grande em uma determinada coisa, né? Hiperfoco, por exemplo, em carrinhos, hiperfoco em determinado desenho, né? Hiperfoco é esse desejo muito grande, né? De estar somente com aquilo que você gosta, né? Nós temos crianças, por exemplo, que tem hiperfoco em heróis. Então, tudo daquela criança é com heróis. Então, repete falas de heróis, quer se vestir como heróis, quer assistir somente coisas de heróis, quer objetos de heróis, se vestir como heróis. Então, tudo é daquela alçada que ele gosta, sabe? Daquele conteúdo. Então, é justamente isso. Angariar a sua atenção somente aquilo que você gosta. Então, é como se esquecesse todas as outras coisas e quisesse focar somente naquilo. Naquele objeto que é o hiperfoco dela. Por isso que eu sempre oriento aos pais, quando isso acontece, de oferecer outros brinquedos, né? Oferecer outros objetos para que a gente possa perceber qual é o interesse da criança naquilo, porque às vezes a criança vê uma coisa super bacana, olha e diz, não quero. Ou então não dá nem atenção àquilo, porque está realmente com hiperfoco só naquilo que lhe interessa. Perfeito, e nós temos hiperfocos em diversas coisas. Nós temos hiperfoco em cores, em músicas, em animais, em objetos ou em qualquer outra coisa. Nós temos, inclusive, hiperfocos, crianças que gostam muito de assistir filmes ou vídeos de logos, marcas, né? Passando marcas. E várias vezes, né, Brenda? Várias vezes. Então, repete esse vídeo, que geralmente são vídeos curtos, né? De 30 segundos, 40 segundos, várias vezes. Passa uma manhã inteira assistindo isso. Esse hiperfoco, ele pode ser tratado ou diminuído? Pode sim, com certeza. Justamente como você falou, né? De a gente procurar atividades substitutivas a esse hiperfoco. Ou utilizar esse hiperfoco como aliado nosso. Na terapia eu sempre faço isso, né? Pergunto, mãe, pai, o que é que ele gosta muito? Né? Porque geralmente os pais não entendem ainda sobre o que é hiperfoco, naquele processo de anamnese, e a gente ainda vai fazer a psicoeducação sobre esse processo. O que é que ele gosta muito? Ele gosta muito de animais. Ótimo, perfeito. Então vamos reduzindo o número de coisas de animais, né, que ele gosta lá, e vamos substituindo por outras coisas, né, que possam ser semelhantes ou não àquilo, para que não seja quebrado abruptamente esse processo. E utilizo, por exemplo, esses animais como aliados meus na terapia. Perfeito. Muito bom. E aí, Brenda, agora vamos entrar na questão do manejo do comportamento em ambientes escolares. Como esse manejo ele pode ser implementado? Como é que ele pode ser estimulado dentro desse ambiente escolar com essa criança com TEA? Inicialmente, Deise, a gente precisa entender quais são esses comportamentos. Qual comportamento inapropriado tem acontecido no âmbito escolar? Né? E por qual questão tem acontecido? É uma questão ambiental que tem gerado esses comportamentos disruptivos dessa criança, ou é uma questão da própria criança, né? Quando nós falamos sobre comportamentos inadequados, é necessário que a gente entenda sobre funções do comportamento. E nós temos hoje pelo menos 5 funções, né, do comportamento, né? Que é a obtenção de um tangível, aquela criança, por exemplo, que se envolve em um comportamento inadequado porque quer alguma coisa, algum tangível, né, um objeto específico. Temos o comportamento por busca de atenção. Então, aquela criança, por exemplo, que observa, fica lá, olha para a professora, e quando a professora está olhando, foge da sala, por exemplo. Ela quer ganhar atenção, né? Ou então bate muito na mesa para que a professora, né, tenha aquela atenção. E a gente precisa entender que até a atenção negativa é atenção. E o que é isso, Brenda, atenção negativa? É, por exemplo, eu estar batendo aqui, você dizendo, Brenda, não faz isso não pode. Você está me dando atenção. É uma atenção negativa. Está reclamando comigo, mas está me dando atenção. E se o objetivo, a função desse comportamento for a atenção, você está mantendo o comportamento, porque você está reforçando. Você está dando a atenção que ele quer, né? Então, nós temos a obtenção de tangível, a função de atenção, a função de controle, aquela criança que quer controlar, que quer fazer as coisas do jeito dela. Aí, quando a gente interrompe esse processo de comportamento, ele engata em um disruptivo, né? Um comportamento inapropriado. Nós temos também, além dessas outras funções, a questão sensorial, né? É a criança que desregula
sensorialmente, né? Não porque ela quer, mas porque as questões sensoriais dela não estão permitindo ela ficar bem naquele ambiente, né? Então, nós temos todas essas funções do comportamento. Então, para que a gente consiga gerenciar um comportamento de modo adequado, é necessário que antes a gente entenda qual é a função desse comportamento, porque só assim a gente consegue efetivamente gerir esse comportamento, sabe? E por isso que é tão importante os professores eles saberem, né? Que ali na sala de aula, muitas vezes a criança vai desregular, mas não é só o fato da criança, muitas vezes elas têm essa nomenclatura de serem mal educadas, mal criadas, ou danado, como muitas pessoas ainda chamam, né? Esse menino é danado. Ou muitas vezes esse menino tá fazendo birra, né? Então, como é que distingue isso? Isso aí a gente precisa de um estudo um pouquinho mais aguçado para entender. E a gente só consegue entender quando nós entendemos sobre as funções do comportamento, né? É importante você falar sobre birra, né? Porque muitas vezes chegam, né, e a gente diz assim, qual o comportamento que ele fez? Ele fez uma birra. Tá. Mas birra pra gente, né, que é da análise do comportamento, não entende birra como um comportamento. Porque, veja, a birra pode ser diversas coisas. Você pode ter uma birra chorando, gritando, mordendo, chutando. Então, isso são comportamentos. Gritar, chutar, morder, bater, isso são comportamentos. Birra não, porque eu não sei o que é essa birra, né? Então, a gente, enquanto profissionais, a gente precisa ter esse olhar. Os professores precisam ter esse olhar para entender função de comportamento, tá? A gente precisa entender o que é um antecedente. O que aconteceu imediatamente antes para gerar esse comportamento inadequado na criança? Foi um som muito alto, que a criança não suportou? Isso sim, pode ser uma questão sensorial. Mas é como se fosse, não sei, do nada, né, ele teve esse comportamento. Então vamos observar o que aconteceu antes. Esse do nada foi porque você pediu para ele sentar? Isso pode gerar um inadequado. Ou foi do nada porque, não sei, alguém pegou algo dele e você não viu. Então tudo tem um motivo, né? A gente costuma dizer que tudo tem um antecedente, né? Nenhum comportamento disruptivo, a menos que seja por questão sensorial, é um comportamento que aconteceu do nada. Sempre tem um antecedente e uma consequência, que mantém ou não esse comportamento. Às vezes isso acontece, Brenda, com o próprio barulho da sala de aula, né? Muitas crianças juntas e essa desregulação emocional, ela acontece pelo esse próprio barulho, né? Isso. E hoje, né, nós já temos algumas soluções para isso, né? Se assim for o caso, como é exemplo dos abafadores. Isso. Né? Que geralmente as crianças... Isso ajuda bastante. As crianças que têm, né, essa dificuldade sensorial auditiva utilizam no ambiente escolar e em qualquer outro ambiente que lhe cause prejuízos auditivos. E as crianças com TEA que têm um assistente dentro da sala de aula ou um acompanhante terapêutico, eles estão na vantagem. Sim. Ótimo, maravilhoso. Mas e quem não tem, Brenda? Como é que o professor ele pode ter esse manejo com essa criança que ainda não tem essa assistência maior? É difícil, né? Inicialmente é difícil acontecer. Quando nós temos um profissional especializado junto àquela criança, né, que já tem todo um plano terapêutico a ser seguido, é uma realidade. Mas quando nós não temos, infelizmente, a realidade é totalmente diferente. Porque o professor não tem somente aquela criança, né? Ela tem todas as outras. Às vezes, uma sala com 25 alunos, ela tem aquele que é uma criança que demanda mais atenção, uma criança com TEA, mas ele tem também aqueles outros 24, né, que ele precisa dar conta. Então, o que é que eu sugiro? Coloca sempre essa criança mais próximo a você, né, nas primeiras filas, sempre letras maiores, né, no quadro ou nas próprias atividades. Dê pistas visuais a essa criança, né? A criança precisa de previsibilidade para que não consiga engatar em um disruptivo. Né? Ela precisa entender, fazer rotinas, fazer cronogramas, né? Dar previsão do que vai acontecer antes, do que vai acontecer depois. Então, tudo isso pode ser feito, adaptações em atividade, né? Ou diminuição de demanda, tudo depende muito de cada criança, né? Então, as orientações inicialmente que eu dou é justamente essa. Sempre coloque muita pista visual. A maioria das crianças autistas são muito visuais e precisam se organizar. A gente precisa se organizar. Né? Eu mesma faço muitos cronogramas da minha vida, né, para eu conseguir me organizar. Então, a criança,
Contea também precisa dessa organização. Então, organize, ponha rotinas visuais, mostre para aquela criança. Quando for falar com a criança, se coloque sempre na linha do olhar dessa criança. Ela já tem dificuldade, né, nesse processo de contato visual. Então, se coloca sempre, baixa um pouquinho, se coloca, fala diretamente com essa criança, garante a atenção dessa criança para que os resultados sejam mais eficazes. Brenda, e você falando sobre rotina, eu queria que você explicasse um pouco do porquê é tão importante essa rotina na questão da vida da criança com TEA. Por que é tão importante? Por que isso gera muitas vezes sofrimento quando essa rotina é quebrada? Tá. Uma das características do TEA é a inflexibilidade cognitiva, né? Então, a criança com TEA geralmente é aquela criança mais rígida. Então, por exemplo, se ela vê que todos os dias o copo está aqui na sua frente, você não pode colocar o copo ao lado. Porque para ela, quebrou aquele padrão que era normal, que era tido como correto. Isso. Então, as rotinas servem justamente para isso, para dar previsão do que vai acontecer. E, inclusive, com rotina, se essa rotina não for seguida, pode sim gerar um comportamento inadequado. Porque na cabecinha dela, ela já programou toda aquela rotina, né? E por ser inflexível, quando alguma coisa é modificada, isso pode gerar um comportamento inadequado. Então, esse é o motivo pelo qual é tão importante, né, mostrar uma rotina e segui-la direitinho, para que essa criança se ajuste e que ela não desregule nesse processo. Por exemplo, a questão da criança chegar na sala de aula e ter aquela cadeirinha, aquela mesinha já dela, né, que ela já está ali familiarizada, e aí ela vai ter realmente um norte maior para desenvolver suas atividades, né? Com certeza, é importante que tudo seja muito organizado para essa criança, né? O cérebro da criança autista precisa ser organizado, né? Ela funciona na organização. Então, a estrutura, né, estruturar coisas é muito bom. Elas agradecem, né? Isso. Do jeitinho delas, mas agradecem. Uma coisa é você encontrar todo dia você tá sentando numa cadeira diferente. Outra coisa é já saber que você senta naquela cadeira, que tem aquele momento de oração, que tem a aula, que tem lanche, parquinho. Então, tem uma rotina a ser seguida. É muito mais provável que essa criança se organize melhor do que quando tudo é desorganizado, né? Um dia é de uma forma, outro dia de outra. E essa rotina, ela também precisa ser extensiva à casa da criança, né, Brenda? Como é que vocês orientam os pais para que eles possam manter essa rotina? Com certeza. Sempre, a maioria das vezes, né, para os pais dos meus pacientes, a gente faz também a rotina visual para casa. Então, todos os dias, né, de manhã com a criança, já monta a rotina direitinho, o que é que vai ser feito naquele dia para que ela se organize. Então, a rotina não precisa ser somente em escola ou um ambiente terapêutico. A rotina precisa ser necessariamente, né, muito importante que seja em casa, porque é onde ela fica a maioria do tempo da vida dela. Então, os pais também precisam se organizar e organizar essa criança para prevenir esses comportamentos inadequados, né? E também prejuízos para a própria criança. Porque a gente não fala somente sobre comportamentos inadequados. Isso também causa prejuízos. Isso, exatamente. E quando a criança, ela também tem a comorbidade de, além de ter o transtorno do espectro autista, também ter deficiência intelectual, Brenda, como é que é esse manejo? Até porque a gente precisa entender que a criança, por ser autista, ela vai ser uma criança inteligente. Ela não tem aquela questão de, porque autista não vai aprender. Sim. Inclusive, muitas são extremamente inteligentes. Mas algumas, elas também são acometidas com a comorbidade da deficiência intelectual. Como é que isso é pontuado? Como é que isso é diagnosticado? E qual o manejo que a escola deve ter nesse sentido? Tá. Geralmente, a deficiência intelectual é feita também por meio da avaliação, né? A avaliação neuropsicológica. Então, sempre que eu percebo, por exemplo, uma criança com uma dificuldade, assim, que eu consigo perceber alguns critérios e sintomas, né, da deficiência intelectual, a gente faz esse encaminhamento para o neuropsicólogo para que seja feita toda uma avaliação, né? Que ele quem faz essa avaliação. E na escola, precisa também, né, começar a pontuar, né, o que essa criança já tem de potencialidade e o que ela tem de dificuldade, né? Então, assim como nas outras demandas, né, ela precisa entender. É uma criança que tem deficiência intelectual, então ela tem prejuízos maiores. Né, prejuízos maiores. E a gente precisa entender aqui sobre requisitos de aprendizagem. O que essa criança já consegue, o que não consegue, né? Então, a gente precisa fazer adaptações, né, desse material, ou inclusive adaptações em sala de aula que possa garantir que essa criança aprenda. É que a gente não quer uma criança que somente vai passando de anos
sem aprender nada. Então, Isso. para garantir a aprendizagem dessa criança, é necessário fazer um levantamento do que é que ela já consegue, do que não consegue, e quais são os requisitos que precisam ser trabalhados para ela atingir os objetivos daquele determinado ano, daquela determinada série. Perfeito. Pois é, Brenda, nós chegamos ao final do nosso programa. Passa super rápido, né? Esse Muito. bate-papo super legal. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os professores que precisam se engajarem nesse manejo comportamental dessas crianças, tanto em casa como na escola. Tá. Então, vamos lá, pais. A primeira coisa que vocês precisam entender e precisam fazer, né, quando percebem algum atraso no desenvolvimento dessa criança, é procurar um profissional qualificado. Né? Se for da parte comportamental, procura um psicólogo. Se for da parte, né, de comunicação e fala, procura um fono. Que com certeza, se for um profissional que tenha expertise nesse processo, vai fazer os encaminhamentos necessários. Uhum. Então, o meu recadinho de hoje é que, ao menor sinal de atraso no desenvolvimento, procure um profissional qualificado. Uhum. Né? Aos professores, observaram sinais, né, atrasos, coisas diferentes que não estão relacionadas àqueles marcos do desenvolvimento, procure uma pessoa, né, da escola, um profissional responsável da escola. Como eu falei, né, se for um psicólogo, se tiver psicólogo escolar na escola, procura um psicólogo ou alguém da área, se não, os coordenadores, né, da própria escola, que poderão fazer junto a você esse levantamento, né, essa avaliação dessa criança, e façam reuniões com os pais, né? Não deixem esses pais aquém do que tem acontecido no processo escolar, né? Coloquem ele dentro desse processo e engajem os familiares nesse processo, que com certeza os resultados serão maravilhosos. Que maravilha, gente. Então, muito obrigada, Brenda, pela sua presença, por toda a contribuição que você deixou pra gente. E eu espero que vocês acompanhem o programa pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, todas as terças-feiras, às 16h30. E eu conto com vocês para que vocês passem esse podcast maravilhoso para todos os conhecidos de vocês. E fiquem bem. Aqui tem paredão, hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batata lavada o quilo 5,99. Cará 5,69 o quilo. Uva Vitória Mimo Seleção 400 gramas 7,99. É o menor preço, mamão papai é o quilo 3,88. Ovos Enaves 20 unidades 12,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, o Porto de Cabedelo agora recebe grandes navios. E a Ponte do Futuro vai ligar Cabedelo, Lucena e Santa Rita. É o nosso melhor momento na infraestrutura. O Arco Metropolitano de Campina foi concluído e o da capital está em andamento junto com 3 viadutos. É o nosso melhor momento na mobilidade. Aqui, o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos,
revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.